Vamos lá, né? Essa semana viralizou um post de um menino, acho que foi no Twitter. Como sempre, as opiniões saem muito bem estruturadas e calmas lá naquela rede social. Mas viralizou um post de um menino falando que gastou 5 mil reais comprando 70 livros. E as respostas foram basicamente: nossa, só tem merda aí. Jogou 5 mil reais no lixo. E jogou 5 mil reais no lixo. Como gastar 5 mil reais lendo livro de coach e se distanciar da literatura brasileira. Eu entendo a revolta dessa galera, mas eu tenho uma opinião um pouquinho diferente quanto a isso, que eu vou trazer no vídeo de hoje. Sobre leitura, literatura, esses livros, né? Basicamente tinham livros ali de desenvolvimento pessoal, nessa pilha de livros que o cara comprou. E eu acredito piamente de que essas pessoas, talvez que estão comentando isso, elas tenham uma boa intenção, ou não, né? Porque o Twitter é um lugar tão perverso. Mas eu realmente tenho uma opinião diferente sobre essa questão. E pra mim, o primeiro ponto, e acho que ele resume tudo que eu vou falar nesse vídeo, é basicamente que ler é melhor do que não ler. E eu realmente acredito nisso. Tem gente que diz que, pô, se for pra ler porcaria, é melhor não ler. Eu sou completamente oposto disso. Eu acho que ler é melhor do que não ler. E eu trago isso muito por uma experiência pessoal. Eu fiquei 7 anos basicamente sem ler nenhum livro. Eu voltei a ler na pandemia. Hoje eu leio frequentemente, estava lendo antes de gravar esse vídeo. Tenho lido cada vez mais e gostado cada vez mais de ler. Mas eu fiquei basicamente 7 anos sem ler na minha vida. E um dos pontos que me irritaram muito... Eu li alguns livros na minha adolescência antes de parar, e esses livros eram livros que, se você parar pra pensar, são livros bem chinfrinhos, assim, de histórias, né? Hoje eu consigo perceber assim, mas gostei de ler a saga que eu li, e tá tudo bem. Seria melhor que eu tivesse continuado lendo aquela saga, eu acho que parei pelo 3º livro, do que ficar 7 anos sem ler, na minha concepção. E aconteceu isso muito porque eu era obrigada a ler livros na escola e tudo mais, e eu realmente não gostava de ler aquele tipo de livro. E eu fui pegando um pouco de... Lógico que eu comecei a ter computador em casa, eu comecei a ter celular, então as coisas vão se multiplicando, mas eu simplesmente não gostava, não tinha mais prazer em ler naquele momento. Eu só lia por obrigação e ia perdendo o prazer de ler cada vez mais. E aqui tem um ponto muito importante, que a partir do momento que na pandemia, que eu decidi voltar a ler, eu não voltei a ler os livros mais difíceis do mundo. O primeiro que eu li é até um livro complicado, que foi da faculdade. Eu peguei alguns livros emprestados e fiquei com eles durante a parada da pandemia e li. Mas depois disso eu li alguns livros que são considerados ruins, alguns livros inclusive de desenvolvimento pessoal, que na época acho que foram muito importantes para mim, mas não são livros assim muito rebuscados. Mas a questão é que, para chegar no ponto em que eu estou hoje, eu tive que passar por esses, sabe? Eu tive que passar por esses livros que me acenderam de volta a motivação de ler, de estar fazendo aquilo todo santo dia. E eu acho que muita gente não percebe isso. Cara, você já tem o hábito de leitura, eu já tenho o hábito de leitura. Você cobrar de uma pessoa que está começando a ler, ou que decidiu começar agora, que ela leia um livro extremamente rebuscado, é muita falta do que fazer, sabe? É muita falta do que fazer. E aí eu venho no outro ponto que eu tenho nesse vídeo. O segundo ponto pra mim é que o intelectualismo, ele é uma merda. Porque a pessoa acha que porque ela lê Dostoiévski, ela é melhor do que você. Isso é muito verdade. Por mais que eu não seja uma pessoa muito avançada, às vezes quando uma pessoa fala de um livro meio clichê, algo do tipo, você já vira um pouco a cara. Não vira, eu não faço isso pessoalmente, mas tipo assim, no meu cérebro, naquele toque eu falo, não, calma, essa pessoa tá voltando a ler, essa pessoa tá começando a ler, essa pessoa tá interessada a ler, ela tá conversando de leitura comigo. Eu não tenho que julgar, eu tenho que incentivar, eu tenho que recomendar livros, eu tenho que presentear com livros, ao invés de simplesmente falar pra pessoa que aquele livro que ela tá lendo agora é uma bosta. Até porque, no meu conceito, ler é melhor do que não ler. Então seria um pouco hipócrita, talvez, não incentivar a pessoa a ler
porque eu acredito que aquele livro não é tão bom ou que eu não leria. Então o intelectualismo, e que muita gente no Twitter tem isso, intelectualismo, essa questão de vomitar Dostoiévski, Shakespeare, Machado de Assis, para pessoas que, cara, provavelmente ela não vai nem conseguir entender esse livro agora. E eu sei disso porque os primeiros livros que eu li, depois que eu voltei, eu tinha uma dificuldade muito grande de me concentrar. De acabar uma página e não fazer ideia do que estava dito lá. Então eu acredito que essa parte do intelectualismo, ela é uma parte do problema que faz com que as pessoas leiam cada vez menos no Brasil. Hoje no Brasil a gente tem cada vez menos pessoas lendo. As pessoas simplesmente não leem. E aí você vê uma discussão dessa na rede social, uma pessoa que talvez viu um livro daqueles ali e estava com vontade de ler, você pensa, não vou ler, as pessoas estão falando que é ruim. Ela não vai pegar um livro de 600 páginas para ler. Então é muito importante que eu acredito mesmo muito nessa coisa de, cara, ler é melhor do que não ler. Então, leia qualquer coisa para começar, depois quando você ganha vontade, você continua lendo. Existe hoje no TikTok, né, os booktokers, e eles recomendam livros muito populares. E uma vez conversando com uma pessoa, né, eu tenho uma amiga e uma pessoa que eu prestei consultoria, elas têm opiniões completamente divergentes em relação a isso. Uma delas é mais da minha linha, leia qualquer coisa. A outra é, cara, esses livros são uma merda. Eu já conversei com elas, entrei nessa discussão e... tipo, quando a gente fala de booktokers, esse tipo de coisa, parece, pô, esses livros super populares, esses livros que são feitos pra vender, sabe? Sempre no mesmo formatinho e tudo mais. Pô, será que isso serve? Cara, tem muita gente, por exemplo, a Bienal do Livro, se eu não me engano, nos últimos anos vem aumentando muito também por conta dessa galera. Será que não é legal que esteja mais gente que esteja se popularizando? Porque existem, por exemplo, filmes e filmes. Você pode assistir filmes do Adam Sandler. Eu, inclusive, gosto muito dos filmes do Adam Sandler. A gente discute, a minha esposa, sobre isso. Eu e meu irmão, a gente morre de dar risada. E existem Laranja Mecânica, existem A Origem, existem filmes extremamente complexos. E tem dias que eu quero simplesmente desligar o cérebro para ver um filme muito pouco rebuscado. Com os livros acontece a mesmíssima coisa. Eu estou, por exemplo, agora lendo o segundo livro de Senhor dos Anéis. Eu terminei o primeiro, estou lendo o segundo. Senhor dos Anéis é uma leitura muito mais rebuscada do que outras. Ela tem uma complexidade, a forma que o Tolkien escreve, ela é muito mais complexa do que outros livros. Isso quer dizer que eu sou melhor por ler isso? Não! E eu vou mostrar aqui. Tô vendo a minha prateleira de livros. Vou tirar a câmera daqui. Aqui tem vários livros do Harlan Coben. Ele é um cara que ele basicamente tem uma fórmula de escrita de livros de suspense. E todos esses que estão aqui eu li. Porque ele é a minha literatura de pop. É a literatura pop que eu gosto muito dele. Porque às vezes eu quero ler um livro mais leve, entre vários livros difíceis, ou nem tão difíceis, mas eu quero pegar um livro mais leve, um livro que eu sei que é o Stern Papers, que vai manter engajado, aquela série que você assiste porque ela te dá muito suspense. Qual é a parte ruim disso? Eu prefiro muito que uma criança esteja lendo um livro muito mais simples do que vendo brain rot TikTok. Então acho que no Brasil a gente vai criando, a gente vai separando em um nós contra eles que afasta as pessoas da literatura. Porque ou você lê Machado de Assis ou você não pode ler nada. Ou você assiste um filme iraniano de 7 horas, ou você não pode assistir nada. Ou você come alta gastronomia, ou você precisa ficar com fome. Percebe que quando a gente usa exemplos fora da literatura, isso fica tosco? Isso fica tosco. Ou você estuda filosofia diretamente com Platão, Aristóteles, ou você não estuda. Se você vê um vídeo no YouTube, você tá errado. Porque você precisa ver a raiz. Se alguém mastigar pra você, esquece, você é burro. E tem um outro ponto, que é o terceiro ponto desse vídeo, é que literatura também é entretenimento. É que no Brasil, como ninguém lê, a gente acredita que literatura é feita só pra estudar, que é feita só pra você ficar mais inteligente, ficar mais intelectual, e talvez até seja a intenção da pessoa no vídeo,
no post que ela fez, porque ela comprou vários livros de desenvolvimento pessoal, quer dizer, talvez ela queira ser uma pessoa melhor, melhorar em alguns aspectos da vida. E sim, tudo bem, mas literatura também é entretenimento. Eu acabei de dizer que eu leio Harlan Coben porque ele é um entretenimento. É um livro feito muito na forma para te manter engajado. Mas será que Senhor dos Anéis também não é entretenimento? Ele pode ser muito melhor escrito, mas também é entretenimento. Harry Potter é muito melhor escrito do que outros livros da mesma categoria, mas também é entretenimento. Percebe que quando a gente julga os gostos pessoais das pessoas, a gente vai afastando elas do que a gente gostaria que elas fizessem, ou sei lá. Você tenta impor o seu gosto em relação àquela pessoa. Cara, às vezes a pessoa só quer um livro para ler no final do dia, um livro para ler no ônibus. Você sabe qual que é a vida dessa pessoa hoje em dia? Você não faz ideia. Eu sei porque esse tipo de livro muito, assim, motivacional, esse tipo de coisa, hoje, para mim, ele já não passa tanto. Mas durante um momento em que eu realmente precisei muito disso, ele foi importante para mim. Livros que eram bobos, se você parar para pensar em questão de ensinamento, mas que naquela época eles me ajudaram. Tudo bem? E tem um outro fator que é, você só vai aprender o que é bom se você souber o que é ruim. O bom e ruim é tudo comparação. O barato e o caro é comparação. Tudo na vida existe baseado em comparação. Se eu leio O Senhor dos Anéis e eu leio outro livro, eu sei que esse daqui é melhor do que esse. Mas eu só sei que esse é melhor do que esse porque eu li esses dois. Se você só lê Senhor dos Anéis, como que eu vou saber se ele é realmente bom? Se você assiste um filme, você só sabe se ele é bom se você assistir filmes ruins. Você só sabe se uma comida é realmente muito boa se você já comeu comida ruim. Eu dou um exemplo do café. A gente ultimamente só tem comprado café gourmet. E uma vez acabou e não tinha, a gente estava se mudando e a gente pegou um pó de café que estava lá guardado de mercado. Tomar esse outro café mostra pra gente o quanto o café que a gente toma é bom. Mas eu só sei disso porque eu tomei o ruim. Então eu acho que é muito importante a gente parar de julgar as pessoas. E esse é o último ponto do vídeo. Julgar as pessoas só afasta elas da literatura. Só cria um ódio de quem lê. E é o seguinte, é tipo assim, é você achar que você falar pra uma pessoa que comprou esses livros, olha, você é um merda. Porque você não tem nenhum livro, por exemplo, de literatura brasileira aí. E aí você vai... E você acha que falando isso, a pessoa vai falar, nossa, realmente, acabei de ter um ensinamento muito grande dessa pessoa que me xingou no Twitter. Agora eu vou vender todos esses livros, vou devolver todos esses livros que eu comprei. Vou comprar Machado de Assis. Vou comprar Graciliano Ramos. Vou ler Vidas Secas agora. Agora eu vou ler Capitães de Areia. Realmente porque essa pessoa que me xingou no Twitter me fez eu abrir os olhos para a literatura. Você acha que é realmente isso que vai acontecer com essa pessoa? Ou ela vai olhar, olha, eu vou ler esses livros aqui mesmo e vou cada vez ler mais esse. Por quê? Porque essa pessoa aqui que me xingou, ela lê Machado de Assis. Então eu vou olhar para Machado de Assis e vou pensar, Machado de Assis provavelmente é chato, porque essa pessoa insuportável leu Machado de Assis. E se eu ler Machado de Assis, eu vou ser igual a ela. Então, você começa a separar as pessoas em núcleos diferentes. A pessoa, ela não cruza aquela linha. Ao mesmo tempo que uma pessoa que se sente intelectual, ela não cruza a linha para ler livros ruins ou livros de mais baixo escalão, a pessoa que lê esses livros, ela não vai cruzar a linha pro próximo, porque eles vão querer ser diferentes uns dos outros. E acho que esse é o ponto. Você não querer ser igual aos outros. Você tipo, ai, beleza, eu não vou ser igual a você. Eu vou continuar lendo os meus livros aqui e não vou dar oportunidade. Eu gosto de ter uma pessoa que diz que esse tipo de literatura mais pop e tudo mais é literatura classe média, né? Ela não é completamente terrível, talvez ensine coisas ruins, algo do tipo, mas ela também não é boa. Mas existe muita literatura classe média que é ok. E se for ruim, é melhor do que não ler. Acho que esse é o grande ponto desse vídeo que eu falei no começo. Você talvez poderia ter abandonado esse vídeo lá no começo. Mas, ainda bem que você ficou até aqui. Eu quero saber a sua opinião. Se você concorda comigo, se você acha que ler vale mais do que não ler, ou se você é da turma que acredita que é melhor escolher bem, escolher melhor as suas leituras. E para você não dizer que eu só falo
bem de livros desse tipo, tem um outro vídeo aqui em que eu faço uma crítica. Exatamente. Porque é possível aceitar e criticar ao mesmo tempo. Tem outro vídeo aqui do meu canal em que eu digo por que você deveria ler mais ficção, ao invés de ler só livros técnicos ou desenvolvimento pessoal. Por que livros de ficção fazem tanto sentido e também te ajudam na sua vida. Clica aqui, vai lá assistir e deixa sua opinião nos comentários se você quiser.